irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. A partir do versículo 11. Filipenses, capítulo 4, versículo 11 em diante. Glória a Deus. Tem algumas irmãs procurando, vamos aguardar. Todos com sinal, se encontraram, diga amém. Passamos a ler. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como padecer necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todos repetindo, versículo 13. Posso todas naquele que me fortalece. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor. Irmãos, vocês sabem, nós passamos aí os 2 cultos sem podermos estar aqui. A igreja tem compromissos e compromissos com datas. E nós precisamos, irmão, honrar, porque sempre honramos. E nós damos exemplo disso. A igreja de Deus, da Assembleia de Deus, dá exemplo disso. Então nós precisamos que todos continuem cooperando, porque as despesas são grandes e nós precisamos honrá-las. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua casa, te bendizendo, glorificando o teu santo nome, porque só tu és merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Sabemos a situação da nossa cidade, Senhor, e estávamos, Senhor, clamando, Pai, pela tua santa e gloriosa paz para a nossa cidade e nosso estado. Pai Santo, te agradecemos pela tua palavra que foi lida, Senhor, uma palavra edificante, meu Pai, e graças te damos, Senhor, por estarmos aqui te adorando, te bendizendo e glorificando o teu santo nome. Te agradecemos por tudo, no nome santo do teu Filho amado, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por estarmos em sua casa. Aqui é o lugar de amparo, lugar de resposta, lugar de refúgio. E o Senhor fala conosco, né, e nos encoraja. É muito bom ter Ele como amparo, ter Ele como um guia, ter Ele como um amigo, um Pai que cuida de nós em todos os momentos. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha
sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. Quem tomou essa decisão? A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia! Esse ano, se Jesus permitir, estarei fazendo 17 anos que me encontrei com Jesus. Aleluia! Olha, irmão, pense que maravilha! Glórias a Deus! E louvo a minha família, os meus tios, que profetizavam dizendo: um dia você irá cantar para Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! Cante feliz! A melhor coisa em toda a minha vida em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Oh, God. Meus queridos irmãos, nós fazemos muitas coisas boas na vida, com certeza. Você faz uma viagem de férias, coisa boa. Você faz uma festa de aniversário, você faz um bem material, muitas coisas você pode fazer, o ser humano. Mas a melhor coisa que você já fez na sua vida, sem dúvida, foi aceitar esse Jesus tão maravilhoso. Esse Jesus que está ao seu lado todas as horas. É na alegria, na tristeza, é na aflição, é na bonança, é na escassez, quando tudo vai bem. No dia seguinte vai tudo, caiu de água abaixo, caiu tudo, mas Jesus está ao seu lado. Jesus está dizendo assim: eu estou aqui, rapaz, o que é que você está? Para que desesperar? Eu estou aqui. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Coral masculino? Bosco, dá uma chamadinha ali na tesouraria, diga que venha para cantar. Rapidinho, por favor.
Muito bem, está chegando. Vamos ouvir o coral masculino logo após a mensagem da palavra de Deus, pela instrumentalidade do irmão Maicon. Ele que tem a responsabilidade de trazer a mensagem para os nossos corações, vinda do céu, quentinha, quentinha. Amém? Graças a Deus. Vamos ouvir o coral agora, cantando. E os irmãos ficam aí glorificando, dizendo assim: que coisa linda é esses homens cantando, louvando ao nome do Senhor Jesus.
Saúde a igreja com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui na sua presença, por ocasião do culto de oração e testemunho. Estaremos aqui meditando na palavra do Senhor. Pastor, certamente guiado por Deus, nos convocou a estarmos aqui clamando ao Senhor pela paz. E nós vemos que, de fato, o mundo está carente de paz. E quando nós vemos a palavra do Senhor, nós vamos observar o salmista no Salmo de número 49, dizendo que é o Senhor quem faz cessar as guerras. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando orientava seus discípulos, pouco antes de ser crucificado, ele alertava e dizia a eles o seguinte, João, Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos-la dou como o mundo a dá. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, vai dizer, não estejais inquietos por coisa alguma. Aí a parte, versículo 7, a parte B vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então nós temos por certo que a presença de Deus, a paz que o Senhor Jesus Cristo deixou para todos nós é suficiente em nossas vidas para nos acalmar, para nos prover de toda necessidade. E nesta noite nós cremos que o nosso Senhor está estabelecendo a paz, porque um povo escolhido, um povo salvo, um povo liberto, um povo alcançado pela paz de Cristo, profetizou isso aqui nesta noite em oração. E se nós cremos, a palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Então que assim seja feito. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Primeiro livro das Crônicas, o capítulo de número 13, a partir do verso 1, primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 3, depois leremos do versículo 9 ao versículo de número 14. Nos diz assim a palavra do Senhor. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Versículo 9. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca
e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, à cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto muito importante acerca da história de Israel. Nós vemos aqui, pouco depois de Davi ser estabelecido rei em Israel, ajuntando o povo, convocando o povo para ir trazer de volta a arca do Senhor. E quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, que nós observamos, quando o Senhor nosso Deus traz uma palavra ao seu filho, seu servo, Abrão, ele diz assim: Abrão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E tirar Abrão da sua terra tinha um significado muito importante, porque Abrão estava numa terra idólatra, no meio de um povo idólatra, no meio de uma nação que estava contaminada pela adoração a outros deuses. E Deus não poderia realizar na vida de Abraão aquilo que tinha projetado enquanto ele estivesse ali. E aí nós vamos ver, alguns séculos depois, o povo está numeroso, estabelecido no Egito, levado ali pela mão de Deus para ser liberto, para ser protegido, para receber a provisão, para crescer, para se estabelecer como um povo numeroso. Aí Deus uma vez mais diz: agora a Moisés, tira o meu povo do Egito para que me adore. Perceba que todas as vezes que Deus quer manter relacionamento com o homem, Ele sempre pressupõe de que o homem precisa estar numa posição em que ele possa se relacionar com este homem. Neste caso aqui, nós vemos a nação de Israel sendo arrancada do Egito com mão forte, com mão poderosa, pela misericórdia e pelo agir de Deus, usar um homem chamado Moisés para promover essa grande libertação. Mas o grande objetivo de Deus ali era tirar o povo dele do meio da idolatria, do meio da feitiçaria, de um lugar poluído, de um lugar pervertido, para estabelecer relacionamento com o seu povo. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. E nós só podemos ter relacionamento com Deus se estivermos na posição na qual Ele quer que estejamos. E aí Deus arranca o seu povo do Egito, leva para o deserto. Êxodo capítulo 25, a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele dá uma ordem a Moisés para que ajuntasse o povo, estabelecesse o recolhimento de ofertas, para que fosse construído uma tenda, um tabernáculo, e os utensílios seriam construídos para que o culto a Ele fosse estabelecido. E no capítulo número 25, a partir do versículo 10, nós vamos ver que a orientação é que a instrução de construção do tabernáculo, ela inicia-se com a construção da arca. E no versículo de número 22 do capítulo 25, Deus vai dizer a Moisés: e na arca se fará em sua tampa um propiciatório. E do meio do propiciatório, entre os querubins, ali
eu aparecerei a ti e falarei contigo. A arca da aliança representava, simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Esta presença que por vezes foi negligenciada pelo povo de Israel. Nós vamos observar que Moisés sofreu muito com aquele povo. E aí os anos se passam, Moisés é morto. Josué assume a liderança daquele povo. Capítulo de número 24 do livro de Josué, nós vamos observar Josué chamando o povo à memória, tudo aquilo que Deus havia feito. A libertação do Egito, a possessão da terra, as promessas de ser um povo numeroso, um povo próspero. E aí Josué vai dizer assim: eu não sei vocês, se vocês vão servir esses deuses dos quais nós conquistamos a terra, sirvam, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí o povo olha para Josué e diz: não, que não nos seja assim, mas que nós possamos servir a Deus, nós possamos servir ao nosso Deus, aquele que nos fez possuir a terra, que nos fez sair com mão forte do Egito. E aí o povo ali faz um concerto com Deus. Josué morre. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer que o povo fica sem liderança. E coisa difícil é ter um povo que não tem liderança. E o resultado não poderia ser outro, né? O livro de Juízes vai nos dizer que o Senhor levantava juízes para governar o seu povo, mas era um tempo de paz, aí vinha um tempo de perturbação para Israel, porque o povo de repente começava a se curvar diante de outros deuses, e passava a adorá-los e negligenciar a presença de Deus, e se arrependia, e Deus enviava outro. E a palavra do Senhor vai dizer que o povo, durante todo o período dos juízes, foi um período de inconstância, foi um período de fraqueza, foi um período de perversão espiritual em Israel. Primeiro livro de Samuel, nós vamos ver uma mulher clamando a Deus por um filho. Deus ouve o clamor desta mulher, dá a ela um filho. O nome deste filho seria Samuel, o último juiz, um profeta e sacerdote usado por Deus para trazer bênçãos à nação de Israel. Capítulo de número 4, nós vamos ver, você conhece o texto, Deus falando com Samuel. E Samuel não havia entendido, porque até então ainda não tinha tido uma experiência profunda com Deus. Mas Deus entrega uma mensagem a Samuel e diz: Samuel, avisa ao sacerdote Eli que por esses dias eu vou pôr em ordem as coisas, porque ele tem negligenciado o ministério, ele tem se apresentado em falta diante de mim. E olha a missão de Samuel, dizer a Eli, o sacerdote, que ele estava em falta diante de Deus. E aí o capítulo 4 vai descrever uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus. E os filhos de Eli, que deveriam sucedê-lo no ministério, pela ordem sacerdotal, a palavra do Senhor vai nos dizer que havia negligenciado, havia prevaricado, havia pecado diante de Deus. E essa era a principal queixa de Deus com Eli. Aí eles têm a brilhante ideia de levar a arca do concerto, a arca da aliança, aquilo que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, para a batalha. Perceba, sem a orientação divina, sem o consentimento do seu pai, que era o sacerdote, sem uma liderança. Eles achavam que porque eram filhos do sacerdote tinham essa liberdade, mas Deus não havia autorizado. Eles levam a arca. O que acontece? O povo de Israel perde a guerra para os filisteus. Levam a arca da aliança cativa. Os 2 filhos de Eli são mortos. Eli recebe a notícia, cai de uma cadeira, quebra o pescoço e morre. A sua nora, que estava grávida, recebe a notícia,
Entra em trabalho de parto, o filho nasce. Aí dá-se o nome do menino de Icabô. Foi-se a glória de Deus. O pior momento da história de Israel, quando a glória de Deus se aparta do meio do seu povo. Há muitos momentos na vida da caminhada do cristão que a presença de Deus, assim como na vida dos filhos de Eli, apesar de serem sacerdotes, filhos de sacerdotes, e teriam o direito de suceder Eli, eles tinham também autoridade para ministrar diante do tabernáculo, diante da arca do Senhor, mas mesmo assim, por negligenciarem a presença de Deus, Deus retira a sua glória do meio do seu povo. E não há coisa mais terrível do que uma vida, uma cidade, uma nação sem a presença de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas naquele momento, Deus não era mais o Deus de Israel, porque Israel havia negligenciado e rejeitado a presença de Deus. O profeta Samuel percebe o ocorrido, profetiza contra o povo, pede que o povo se arrependa, o povo se arrepende, eles vão contra os filisteus, Deus dá vitória, mas a arca já havia sido levada. O lugar onde Deus havia estabelecido manifestar a sua presença no meio do seu povo, simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. A arca do concerto. Aquele concerto que Deus havia feito em Êxodo capítulo 19, ali no monte, onde Deus havia dito: ei, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aquela presença havia se ido. Os filisteus levam a arca, colocam no templo de Dagon. A palavra do Senhor vai dizer que a arca fica no meio dos filisteus por aproximadamente 7 meses. Deus realiza coisas grandiosas ali, derruba a estátua de Dagon, corta os seus pulsos, serra a cabeça da estátua, e os filisteus começam a se assustar com aquilo e dizem: que terror! A presença de Deus está neste lugar. E o interessante é que eles viram a presença de Deus, o agir de Deus, e ao invés de se converterem, ao invés de valorizarem, ao invés de acharem um lugar de honra para a arca, não. Eles dizem assim: vamos nos livrar dessa arca, porque está trazendo terror no meio do povo. E o interessante é que este mundo que está aí fora, por vezes, tem ouvido falar da presença de Deus, tem ouvido falar de Deus, tem sido ministrado acerca de Deus, e tem rejeitado a presença de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que nós fomos salvos, fomos libertos para anunciar a salvação. Mas a palavra do Senhor não vai nos dizer que nós temos a responsabilidade de convencer, não. Assim como o coração de Faraó se endurecia a cada agir de Deus no Egito, assim ocorre nos dias de hoje. Muitos têm ouvido a palavra, muitos têm sido exortados, a igreja tem professado a fé, tem dito que só Jesus salva, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida, só nele a paz. Mas assim como os filisteus, o mundo tem negligenciado a presença de Deus, tem rejeitado a presença de Deus, e isso é terrível, meus irmãos. E aí a palavra, 2 Samuel, capítulo 6, capítulo 4, vai dizer que os filisteus enviam a arca, e diz: vamos tirar essa arca daqui. Aí enviam a arca para a terra, para as fronteiras de Israel. A arca chega em Bet-Semes, já no território de Israel. Só que, ao invés deles, como o povo israelita, valorizarem a presença da arca, negligenciam também. E isso nos diz que
nem sempre o povo de Deus está valorizando a presença de Deus. Porque a religiosidade já havia tomado conta de Israel nos tempos de Eli. Ele era sacerdote, mas já havia sido rejeitado por Deus. Porque havia negligenciado a palavra do Senhor, as ordenanças de Deus. E aí nós vamos ver o povo de Bet-Semes negligenciar o cuidado com a arca. Eles deveriam saber que não poderiam tocar na arca. A palavra do Senhor era clara, dizia que não poderia abrir a arca. E a palavra vai dizer que eles abrem e olham dentro da arca. E o texto vai dizer que aproximadamente 50 mil homens. O texto pode nos remeter a cada 1000 pessoas de cada tribo. Mas o texto vai dizer, 50 mil homens foram atingidos pela negligência do povo em relação à arca. E são punidos ali. Ao invés de se arrependerem, buscarem a presença de Deus e pedir a Deus a orientação de como conduzir, não. O que é que eles fazem? Se livram da arca. Manda a arca para onde? Kiriat Jearim, terra de levitas. Eles disseram, olha, esse negócio da arca não é com a gente. Assim como os filisteus, manda para lá. A arca chega na casa de Abinadab. A Bíblia vai nos dizer que passam-se aproximadamente 20 anos e nada acontece. E a arca ali. E aí chega um momento que Davi é empossado rei em Israel. E o texto que lemos vai dizer isso. Versículo de número 3 do capítulo 13 vai dizer: E tornemos a trazer a arca para nós, a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Perceba, a arca havia sido negligenciada e levada cativa pelos filisteus antes de Saul ser ungido rei de Israel. A palavra do Senhor vai nos dizer que o reinado de Saul durou aproximadamente 40 anos. Passaram-se aproximadamente 20 anos, quando a arca foi conduzida à casa de Abinadab. E Davi vai dizer aqui que nos tempos de Saul, ninguém intentou trazer a presença de Deus para o meio do seu povo. Saul reina 40 anos e não busca trazer a arca para o centro do seu reinado. Davi então diz assim: não, no meu reinado a presença de Deus vai estar. Aí ele chama o povo, vamos buscar. Reúne o povo, faz uma grande festa. Só que Davi ainda não tinha o entendimento adequado para conduzir a arca, porque a primeira tentativa falha. Tentam carregar a arca em cima de um carro. A ordem de Deus era expressa. A arca havia sido feita com 4 argolas, 2 de cada lado, para que 2 varas, uma em cada lado, fossem colocadas, e para que os levitas a levassem nos ombros. Deus quer a presença dele em nós. Davi queria levar a arca numa carroça, Deus queria que ela fosse no ombro. Aí a arca escorrega, Uzá toca na arca, Deus fulmina ele. Por quê? Porque não podia tocar na arca. Lembra do monte, quando Moisés diz: Senhor, me mostra a tua glória. Deus diz: Moisés, nenhum homem viu a minha glória e pode suportá-la. A arca representava a presença, a glória de Deus. Homem nenhum poderia pegar, tocar. Deus havia dito, Êxodo 25, 22, é no meio da arca, entre os querubins, no propiciatório, eu vou descer e vou falar contigo, Moisés. Aí Davi entende. Davi então deposita a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. Aí você me pergunta:
Quem era Obed-edom? A Bíblia vai dizer que ele era um homem de Gate, um geteu. Alguns historiadores vão dizer que poderia ser Gate no território filisteu, mas é mais provável e mais certo que fosse Gate Reamim, um território levita. Lá em Josué, capítulo de número 21, versículo 24, a palavra vai nos dizer acerca dessa terra, que havia sido separada para os levitas. O fato é que a arca sai de Israel, vai para o templo de Dagom, eles rejeitam. Vai para Bet-Semes, eles rejeitam. Vai para a casa de Abinadab, não acontece nada. Porque em nenhum livro da Bíblia do Antigo Testamento vai dizer o que ocorreu, ou se ocorreu alguma coisa na casa de Abinadab. E veja, Abinadab era levita. E não acontece nada. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Davi deposita a arca na casa de Obed-edom. E o versículo de número 14 vai dizer: assim ficou a arca na casa de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Obed-edom entendeu o que era a presença de Deus. Obed-edom compreendeu o tamanho do que estava sob os seus cuidados. Obed-edom passou 3 meses com a arca. Se a gente for olhar os textos, se Saul reinou 40 anos e durante o reinado de Saul a arca não foi levada, e passaram-se mais 20 anos, pelo menos 60 anos essa arca ficou longe de Israel. E durante todo esse período, nós não vemos nenhuma referência acerca de bênçãos provenientes da arca, da presença de Deus. Mas quando a arca fica 3 meses na casa de Obed-edom, o texto vai dizer: e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Capítulo 15, o versículo de número 24, 25, vai dizer o seguinte, 24: e Sabanias e Josafá e Natanael e Amazá e Zacarias e Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. É bem provável que o Obed-edom do versículo 24 do capítulo 15 e do versículo 18 seja o mesmo Obed-edom onde a arca ficou. Porque quando nós vemos um homem provar da presença de Deus, ser tocado pela presença de Deus, ser impactado pela presença de Deus, ele não consegue mais viver sem ela. Obed-edom aqui no versículo 25 do capítulo 15 se torna porteiro, guardião da arca. E Davi então estabelece uma nova tenda, um novo tabernáculo para a arca habitar no meio do povo. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi assenta em seu coração construir um templo. Aí Deus diz: não, Davi, você não vai construir esse templo não, quem vai construir é o seu filho. Mas Davi, durante todo o seu reinado, estabeleceu que a arca estaria no centro do seu reino. Assim como Obed-edom aproveitou aquela presença gloriosa para ser abençoado. E a Bíblia vai dizer que Davi leva a arca para onde? Para a cidade de Davi. A cidade de Davi, naquele momento, havia sido estabelecida como o centro do governo de Davi. Davi, mais à frente, haveria de conquistar Jerusalém e estabelecer o seu governo lá. Mas
no primeiro momento, a arca foi para o centro do seu governo. E nós vemos, hoje em dia, governantes, igrejas, reinos, estabelecerem as suas ideias, os seus planos, os seus projetos e deixarem Deus de lado. Assim como nós vemos a ausência da presença, a negligência na vida de Ofni e Finéias, que causaram esse desastre na história de Israel. Muitas vezes nós temos presenciado isso nos dias de hoje. Nós precisamos valorizar mais a presença de Deus no meio da nossa casa, dos nossos negócios, na nossa vida, governando e guiando. Davi foi sábio e disse: não, eu quero a presença de Deus no meu governo, na minha vida, na minha casa, na minha cidade, na minha família. E é isso que faz toda a diferença na vida do crente, é a presença de Deus. A liturgia não faz diferença, o preciosismo não faz diferença, o simbolismo não faz diferença. Você pode dizer assim: por que Deus deixou levar a arca? Porque, deixa eu lhe dizer uma coisa, o símbolo não é mais importante do que o conserto, do que a aliança. O povo já havia quebrado a aliança fazia muito tempo. Levar a arca era só fechar a tampa do caixão. A presença de Deus já havia ido embora há muito tempo. A arca era só o símbolo. Que nós, nesta noite, possamos trazer ao nosso coração, à nossa mente, a necessidade, a importância de colocarmos a presença de Deus no centro de nossas vidas, porque só assim seremos bem-sucedidos, só assim seremos abençoados. Obed-edom aproveitou, foram 3 meses, mas foram 3 meses extraordinários na vida daquele homem, que mudaram a vida dele para sempre. Que a presença de Deus possa ser uma constante em nossas vidas e que o Espírito Santo nos dê graça para estarmos sempre na direção, na condução do nosso Senhor Jesus Cristo, porque só assim seremos vitoriosos, só assim lograremos êxito, só assim haverá paz em Natal, no nosso lar, no Rio Grande do Norte, no Brasil. João 14, 27. Eu vos deixo a paz, e não a dou como o mundo a dá, porque Ele é o príncipe da paz. Que o nosso Senhor nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que mensagem maravilhosa, né, irmãos? Quem foi edificado pela palavra hoje? Irmãos, o que edifica a gente não é grito, não. É a palavra. Às vezes Deus fala através de um pregador sanguíneo ou colérico, que grita. Deus fala por eles também, não tenha dúvida. Mas às vezes Deus fala também no silêncio, não é? Na palavra moderada que vai lá no coração. Dá tempo você raciocinar, dá tempo você entender. Eu, particularmente, eu não gosto muito de pregador que fala que tomando fôlego, não, perdendo o fôlego. Já viu alguns assim, por aí afora? Graças a Deus que os pregadores que vêm aqui em Candelária não perdem o fôlego, não. Tem uns que pregam que... e você não tem tempo nem de entender o que ele está dizendo, muitas vezes. Mas aí, graças a Deus, que Deus usa cada um no seu estilo, e Deus tem usado o presbítero Maicon hoje, nesse estilo dele. Que Deus te abençoe, Maicon. Assim como a nossa mão tem 5 dedos cada um, na altura diferente e com a função diferente, assim são os pregadores também. Cada um tem sua maneira de ser. Eu já tenho minha maneira de ser. Quando eu era mais jovem, eu pensava que eu ia ser como Takayama. Olha só do que deu. Não é?
Cada um, e não adianta eu querer ser igual ao, sabe, o top dos pregadores, não adianta. Eu sou assim, você é assim, nós somos assim, e Deus nos usa como somos, né, Fernando? Não precisa mudar, não precisa embargar a voz, não precisa tentar mudar a voz, porque não dá certo. Se eu tentar ser igual a Maio, eu não vou ser. Se eu tentar ser igual a Natanael, eu não consigo. Pegar como o Ricardo prega, jamais. Cantar como Gilmar cantou agora aqui, irmãos, minha garganta ia lá, não sei para onde, porque em primeiro lugar que eu não sei cantar como ele, então não adianta. Cada um Deus usa com o seu dom, com o seu talento, conforme foi chamado. Paulo diz assim: cada um fique na posição que foi chamado. Irmãos, quinta-feira nós vamos estar aqui mais uma vez, se Deus nos permitir, se nada mudar na programação da IEADER, estaremos aqui e nós vamos começar uma série intitulada O Fruto do Espírito, que é o Espírito Santo, o fruto do Espírito e as obras da carne. É um só fruto, distribuído em várias partes, o fruto do Espírito. Imagina aí uma laranja com vários gomos, é o fruto do Espírito. E as obras da carne, aí sim é no plural, porque tem gente boa por aí, formada em teologia, chamando os frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito, tá bom, queridos? Irmãos, nós vamos concluir agora, chamando quem quiser aceitar Jesus como Salvador. Nós estamos sendo transmitidos a partir da leitura da palavra. Se tem alguém que quer aceitar Jesus, que está nos acompanhando pela internet, diga aí: estou aceitando a Jesus como Salvador. Aceite a Cristo ou se reconcilie com Ele, porque só Jesus é o príncipe da paz. Todos nós que aqui estamos, somos salvos, lavados e comprados no sangue de Jesus. Vamos concluir, irmãos, louvando ao Senhor. Eu quero convidar aqui os homens da igreja para vir aqui para frente, para louvar. Se você é varão de Deus, chamado por Deus, venha louvar o hino ao Senhor com o hino da harpa 305, Soldados Somos de Jesus. Por favor, pode vir os irmãos. E eu quero convidar aqui algumas irmãs para ocupar esses microfones aqui. Irmã Elaine, por favor. Irmã Suerda, auxiliadora. Eudina, que está aniversariando hoje. Parabéns, irmã Eudina. Venha louvar o Senhor, glorificando ao Senhor pelos seus 20 anos de idade. Irmã Mica e irmã Cíntia, vem aqui, por favor, para louvar o Senhor. Chama a irmã Mica aí, que ela está com o Pedrinho. Manda chamar. Pega esses microfones para as irmãs aqui e os irmãos. Varões, era para ficar aqui mesmo, varões, era. Deixa elas ficarem ali, vocês vêm para cá. Vamos nos organizar por aqui, tá certo? Irmão Gilmar, pega esse microfone aqui. Irmão Fabinho, pega esse microfone aqui e o conjunto está feito. Chegue, varões, para cá, por favor. Pode sentar-se ali onde vocês estavam. Fica bonito assim. E os homens, os outros demais, venham para cá, dessa ala. Chega, Jaime. Tu é varão de fogo, varão de guerra. Chega para cá, vem louvar o Senhor. Irmão, chegue. Chega, Auri, também louvar. Chega, irmão Martins. Chega louvar também aqui. Chega, meu amado. Estava viajando. O homem da energia eólica. Eólica, é? Nosso irmão, me lembra seu nome, amado? Senhor mesmo, que está se levantando agora. Como é seu nome? Me lembrem. Como? Rosenberg. Irmãos, vamos balancear aqui. Chegue mais para cá, senão o barco fica pendendo para esse lado. Isso, uma parte para cá, outra parte para lá. E vamos louvar o Senhor. Chega, Varela. Vem louvar também, é fácil. Acompanha a Cíntia aqui. Glória a Deus. E a banda se prepara. Glória a Deus. Ué, dá para projetar a letra aí, 305 da harpa, com direito à introdução e tudo, Josadak. Olha que coisa linda, tá vendo? Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus.
pausa, uma pausa. Vamos aumentar o tom, né? Tá baixo, né? Tá baixo. Um tonzinho mais alto, Josadak, por favor. Isso. Tá bonito, mas vai ficar lindo agora, com um tom mais alto. Pode fazer a introdução. Soldados. Soldados somos de Jesus. Olha como tá lindo. Isso. Do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar, o mal vencendo avançar, hinos a Jesus cantai, e da salvação farai, almas ao Senhor levar. Aleluia. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Olha a banda agora. Glória a Deus. Adore a Jesus. Aleluia. O general dos generais está conosco, irmãos. Fique de pé, igreja. Já vamos concluir o culto. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o Glória nosso a Deus. refúgio. Aleluia. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo Glória a Deus. e proclama a paz.
ali todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Senhor, graças te damos, Pai, por este culto maravilhoso. Te damos graça pela vida da tua serva Eudina, Senhor, que está aniversariando. O teu servo Joás também, Senhor, que está aniversariando. E todos aqueles que estão aniversariando, Senhor, neste dia da nossa igreja aqui, Senhor, que não nos chegou o nome, mas tu conheces, Senhor da glória, a cada um. Leva-nos em paz, Senhor, neste dia de um clamor pela paz. Nos dá uma noite abençoada. Continua, Senhor, abençoando o nosso estado, o Rio Grande do Norte e a nossa capital natal. Em nome de Jesus, amém. Receba a bênção apostólica. E quinta-feira, uma vez mais, estaremos aqui na escola dominical no domingo, consagração pela manhã, normalmente, irmãos, e no domingo à noite, culto com a família, onde o secretário da igreja, irmão Arimateia, estará pregando a palavra do Senhor. Receba, pois, a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. A paz do Senhor, irmãos.